Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, vamos aprender um pouquinho mais de história do Brasil. Antes de começar, queria pedir para você, assina o canal, curte, passa para os amigos. Vamos ampliar, vamos melhorar aqui o nosso canal, para que vocês tenham cada vez mais informações e mais novidades que a gente possa trazer. Obrigado. O nome Aracaju pode ter origem num termo tupi que significa aí Aracaiu, que significa então o quê? Cajueiro das Araras. Então, arara, Aracaiu. Então, Acaiu, cajueiro. Então, onde tem arara no cajueiro? Aracaju. Traduzindo então diretamente do tupi, é Cajueiro das Araras. Vamos conhecer? A história da cidade de Aracaju está relacionada à cidade de São Cristóvão, aí a antiga capital da capitania do Sergipe, atual estado do Sergipe. Foi a partir da decisão de mudança da cidade, que então abrigava a capital provincial do Aracaju, que então chegou, Aracaju nasceu. Fundada ali então em 1855, foi a segunda capital brasileira planejada. Sabia disso? De um estado, como a primeira foi então Teresina, a segunda Aracaju. Todas as suas ruas foram projetadas de maneira geométrica, como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, para o desembocamento no rio Sergipe. Até então as cidades adaptavam-se às perspectivas, condições aí topográficas do lugar, né? Estabelecendo então uma irregularidade no panorama urbano, ruas curvas, e as cidades então reais fundadas ali no século XVI, por exemplo, tinham vilas, sedes projetadas privados, então descendo o morro, subindo o morro, por exemplo, Olinda, que eram então planejadas de modo a linear, tendo então como base uma cruz, de acordo com os mapas da época. O engenheiro, então, Sebastião José Basílio Pirro, contrapôs essa irregularidade ali, e Aracaju foi, no Brasil, uma das primeiras, um dos grandes primeiros exemplos da tendência geométrica na construção de cidades, né? Então, olha só que interessante quando você olha para isso e você talvez não soubesse isso, talvez você mora aí em Aracaju e não soubesse disso. Curiosidades, um lugar, suas histórias. Por volta ali do ano 1000, os índios, então os tapuias, habitavam ali a região, na atual Aracaju, Cajueiro das Araras, né? Foram expulsos para o interior do continente pelos povos tupis, e aí então procedentes ali da Amazônia. No século XVI, quando chegaram então os primeiros europeus, a região era ocupada pelos tupinambás, de origem tupi. Os então tapuias tinham ido embora para o interior. Pode. Guerras, ocupações, chegada do europeu, olha quanta coisa acontecia ali em Aracaju. No início da colonização portuguesa, na região onde se encontra então a cidade de Aracaju, cidades vizinhas, estava sob jurisdição da capital da Bahia de Todos os Santos, Bahia, Salvador, que hoje é o estado da Bahia.
O princípio dessa região era um território de líder indígena, o Serigi, Sergipe e Serigi, que dominava desde as margens do rio Sergipe até o rio Vaza Barris. E olha só que interessante, ali em 1590, um militar português, então chamado Cristóvão de Barros, atacou as tribos do cacique Xerigi e o seu irmão, o Siriri, e derrotando então os dois. Assim, no dia 1º de janeiro de 1590, o Cristóvão de Barros funda a cidade de São Cristóvão, junto à foz do rio Sergipe, e definiu a capitania de Sergipe, ainda subordinada ali à capitania da Baía de Todos os Santos. Não é? Mais tarde, a cidade foi transferida para as margens do rio Poxim, e enfim para o rio Paramopama, então afluente do rio Vaza Barris. Tudo ali colocado ali naquela região. Assim, São Cristóvão tornou-se a capital da província. Diferente do que aconteceu nos outros estados da região do Nordeste, a capital do Sergipe ficava mais de 20 quilômetros de distância do mar, caso similar ao de João Pessoa, mas que esta perdeu o status de sede com pretexto de transferência do porto para um município vizinho. Apenas houve um descaminhamento no bairro do Porto Fluvial. Vale então lembrar que tanto a Filipéia quanto São Cristóvão eram duas das maiores e mais antigas cidades reais da vasta área ali costeira da região norte. E da então capital de Salvador. Então, Salvador, aí você tinha as outras cidades. Dessa forma, seus portos por onde passavam navios ficavam, então, nos rios. Então, o cara tinha que vir do mar, entrar no rio para chegar no porto. E isso dava uma certa segurança, né? Um certo real trajeto ali para aquela logística de defesa da terra, né? As terras onde se encontra Aracaju têm origem numa sesmaria de doação, então, para Pero Gonçalves, por volta ali de 1602. Eram compostas de 160 quilômetros da costa, mas em todas as margens não existia nenhuma vila, apenas povoados de pescadores. Ali, então, em 1699, na porta de 1700, a notícia do povoado surgiu, então, nas margens do rio Sergipe, próximo, então, a essa região onde, então, há deságua do mar, né? Então, foz do rio, né? O nome Santo Antônio de Aracaju. Então, ficava lá, Santo Antônio de Aracaju. Seu capitão era o indígena João Mulato. E em meados ali do século seguinte, 1700, 1750, por ali, Santo Antônio do Aracaju vivia sem maiores crescimentos e já era incluída como um sítio, uma freguesia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Tomar, em Cotinguiba. Então, quase que Aracaju acaba virando apenas uma freguesia, né? Na então capital no Sergipe, São Cristóvão, havia dificuldades com relação aos portos. A capital ficava no interior, então a navegação até os portos era uma coisa um pouco mais complicada, um inconveniente, né? Uma vez que os maiores navios não tinham assim passagem por conta da tonelagem ali, fazendo então os portos sergipanos servirem apenas com pequenas embarcações. Isso é um grande problema, né? A partir de 1854, a praia, que hoje se situa no território de Aracaju, perto então da foz do rio Sergipe, despertou um grande interesse no governo da província de Sergipe, que então transferiu a alfândega e a mesa de rendas e províncias para aquele local e construiu então uma agência de correio. E aí, então, uma subdelegacia de polícia. Além disso, um porto foi construído na praia, denominado Atalaia. Olha aí, a praia de Atalaia, né? A província, então, necessitava de um porto de porte maior para o seu progresso. No dia 2 de março de 1855, a, então, Assembleia Legislativa da província abriu uma sessão com poucas casas existentes na praia de Atalaia. Nessa sessão, então, tendo
previamente analisado a situação que se encontrava a província, o Inácio Joaquim Barbosa, presidente então da província, decidiu transferir a capital para então o que era então São Cristóvão, transferir então para aquela área ali portuária, então seria erguida. E a decisão foi recebida com grande surpresa pelos presentes, né? Ué, vai mudar a capital? Assim, no dia 17 de março de 1855, Inácio Joaquim Barbosa apresenta então o projeto de elevação do povoado de Santo Antônio do Aracaju à categoria de cidade e a transferência então da capital da província para essa nova cidade. Vocês viram aí na parte, no nosso último canal, a historinha de Maceió, né? Lá teve guerra, briga, ninguém queria. E aqui foi simplesmente trabalhada, a repercussão foi um inusitado, né? Nossa, é isso mesmo, né? Então, a nova localização da capital iria beneficiar o escoamento da produção. Então, o açúcar, na época, representava um local mais adequado para a sede de governo, para o desenvolvimento futuro da própria província, do próprio estado. Então, não houve uma guerra como aconteceu lá em Maceió, né? A cidade de São Cristóvão não se revoltou contra a violenta contra-decisão, tendo apenas feito manifestações de protesto. Puxa vida, tem que tirar daqui, é isso mesmo, né? Dessa forma, Aracaju passou, então, à frente de várias cidades já estruturadas, com melhores condições, enquanto desenvolvimento urbano, né? Cidades como Laranjeiras, ali, Maruim, Itaporanga, né, que se apresentavam em condição de serem consideradas, então, são fundadoras do Aracaju, né, tendo atualmente um monumento em sua homenagem na Horda de Atalaia, né. Então, o Joaquim acabou sendo o grande fundador de Aracaju, né. Por não ter, então, tido um êxito em encontrar nenhum ponto ali, o monumento não é uma estátua, a gente não tem um retrato do senhor Joaquim Barbosa, então não tem uma estátua dele, né? E sim uma estrutura em aço que aparece ali dentro daquela área, né? É bem interessante isso. Somente em 1865 a capital se firmou. Então olha aí, quase que na porta dos 1900, faltando 35 anos para entrar o século XX. A partir dessa data ocorre um novo ciclo de desenvolvimento que dura até então os primeiros e agitados anos da proclamação da República, né? Fábrica de tecidos, marcando o início de um desenvolvimento industrial muito forte. Aracaju tinha 1.480 habitantes, já havia uma imprensa oficial, algumas linhas de barcos para o interior do estado e a pavimentação em pedras regulares, o poder político-administrativo, praça de palácio, atual Praça Fausto Cardoso, né? Foi então um ponto de partida para o crescimento da cidade. O tal planejamento urbano que a gente tanto falou lá, o tabuleiro de xadrez aí. Então surgiu com o objetivo de sediar a capital, então ele já surgiu como um projeto de capital. E aí Sergipe del Rei, né? E aí, então, o centro de Aracaju foi idealizado, planejado urbanisticamente para ser um tabuleiro de xadrez. O responsável pelo desenho, então, Sebastião José Basílio Pirro. E aí, então, esses lagos, esses mangues, esses pântanos foram incorporados nesse projeto todo, né? Apesar de saber o dia exato, a gente não sabe o dia exato da fundação da cidade, não se sabe com certeza qual foi o ponto inicial urbano da cidade. É provável que tenha sido, então, ali na Praça General Faladão, mas não se tem certeza disso. Se situava, então, o porto de Atalaia naquela região, então, possivelmente por ali começou a cidade de Aracaju. É isso aí, um lugar e suas histórias. Nas sextas-feiras, eu falo sobre uma cidade. Hoje nós falamos da cidade de Aracaju. Nas quartas-feiras, eu falo sobre a curiosidade do porquê que aquela rua na cidade de São Paulo tem aquele nome. E a gente fica sabendo tanta coisa diferente e aprende um pouquinho mais de história do Brasil. Te espero lá. Até lá.
Música